Um estudo produzido por cientistas da África do Sul apontou que a variante Ômicron do coronavírus pode escapar de parte da imunidade adquirida por pessoas que já tiveram o Covid-19. Os pesquisadores detectaram um aumento no número de pessoas que pegaram a doença mais de uma vez. Para o imunologista Roberto Sebastian Zeballos, o número de atendimentos teve uma queda acentuada e que essa diminuição de infectados e casos suspeitos não se dá somente pelos imunizantes. Então, o que acontece? Na África do Sul, 25% da população apenas foi vacinada. Então, e a evolução é igual. Então, por favor, vamos analisar esses fatos, as conclusões são de vocês. Eu repito, eu vi lá atrás, a vacina chegou um pouco atrasada, ela protegeu 95% lá da selvagem e foi diminuindo a capacidade de proteção de acordo com as mudanças. Então, mas eu vi sim um resultado, aparentemente, que já foi, depois fizeram um estudo mostrando que com a variante, principalmente com a Delta, diminuiu a agressividade, mas nunca conteve infecção nem disseminação. A pesquisa é uma análise rápida e não definitiva, no entanto, reforça a preocupação em torno do alto número de mutações que essa variante possui. Tampouco está claro, por enquanto, como essa potencial descoberta afeta a proteção adquirida por meio de vacinas. Meses depois de a nova variante ganhar o nome de Ômicron, cientistas começam a entender a dimensão dessa nova cepa. Mas agora, um complexo quebra-cabeça está começando a ser montado. A última peça desse quebra-cabeça é entender qual é a probabilidade de alguém que já teve a Covid-19 pegar a Ômicron. Roberto Zeballos tenta explicar de forma didática e diz que essa é uma dúvida de muitos, destacando que pessoas com comorbidades estão mais predispostos a contraírem o vírus. Então, aquela tese que para esta subvariante, Ômicron, nós já estamos na BA2, por isso que está havendo esse outro surto, não existe diferença em evolução mais fraca ou mais forte. O que acontece são pessoas que têm outras doenças associadas, acabam indo para o hospital por uma dessas doenças associadas, e como a infectividade da subvariante Ômicron BA2 ela é muito grande, às vezes a pessoa está com Covid. Casos de infecção pela variante já foram detectados em mais de 30 países, incluindo aqui o Brasil. Cientistas analisaram quase 36 mil suspeitas de reinfecção na África do Sul para procurar mudanças nas taxas de reinfecção, pessoas que pegam 2 ou mais vezes durante a pandemia. Os dados mostram que não houve aumento no risco de reinfecção durante as ondas provocadas pelas variantes Beta ou Delta, apesar de estudos de laboratórios sugerirem que elas também tinham potencial de escapar de alguma imunidade. O estudo, que não foi formalmente revisado por outros cientistas, estima que a Ômicron pode ter 2 ou 3 vezes mais probabilidade de causar uma reinfecção do que as variantes anteriores. O imunologista compara, no entanto, o número de vacinados no Brasil e na África do Sul e não vê diferença na evolução de casos no país africano. Nós, de dezembro de 2021, final de dezembro ou janeiro de 2022, até os dias de sexta-feira, nós atendemos 1.701 casos. Desse, obviamente, a grande maioria era vacinada, mesmo porque a gente recebe paciente do Brasil inteiro e a grande maioria já foi vacinada, imunizada com 1, 2, 3 doses. E não está havendo diferença entre a evolução dos vacinados e não vacinados, como foi na África do Sul. Nós não perdemos um paciente, nós internamos 3 casos por uma questão de zelo, que eram pessoas de idade, com 80 anos, ficaram com receio, então quiseram ficar do nosso lado, recebendo medicação endovenosa, em vez de utilizar um tratamento com medicação oral. Além disso, essa foi uma análise feita de maneira rápida. Mais dados serão coletados com o tempo. O fato de a África do Sul abrigar um alto índice de pessoas infectadas pelo HIV, vírus que prejudica o sistema imunológico, também torna mais difícil a interpretação dos resultados colhidos no país
Em relação ao resto do mundo, a imensa maioria dos cientistas diz que, embora as vacinas não sejam completamente eficazes em impedir a infecção do Covid, a principal função da vacinação é prevenir o contágio por versões mais graves da doença, diminuindo a velocidade com que o coronavírus se espalha entre as pessoas. A África do Sul tem uma população relativamente jovem, o que significa que a onda de Covid pode parecer menos grave no país do que em regiões com a população mais idosa.